A escassez de água é um dos maiores problemas a serem enfrentados no século XXI. Atualmente, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas vivem em áreas onde não possui fornecimento adequado, seja pela falta ou pela inexistência de infraestrutura para levar a água até as moradias. Embora alguns países, como o Brasil, disponham de grandes reservas, como rios, lagos e aquíferos, é importante pensar no futuro. Daí a iniciativa das organizações ambientais que defendem o uso racional ou das empresas que adotam procedimentos em indústrias a fim de reduzir o consumo. Vamos falar da água, suas reservas, escassez e a importância de tratar esse recurso com muito cuidado. Você usa água em excesso ou usa ela de forma mais economista? Eu uso de forma economista. Eu uso mais econômica. A água da máquina aproveito para poder lavar o quintal. Eu estou até pensando mais na frente eu captar água no meu telhado para poder usar como uso próprio. Que forma você acha mais recomendável para economizar água? Seria aproveitar da máquina de lavar para jogar no vaso, para molhar alguns tipos de planta, lavar quintal. Conscientização de todo mundo, né? A gente fazendo a nossa parte, com certeza as coisas vão melhorar mais. A gente divulgando mais quando tem vazamento. Acho que a pessoa só dá valor quando começar a faltar, como está acontecendo em São Paulo. Quem você acha que é a culpa de tanta falta de água? Em parte, alguns dos próprios moradores. A culpa é de nós mesmos. Gasta muita água. A gente vê muitas pessoas lavando o carro, deixando mangueira assim à vontade. E depois eu acho que é da própria sociedade. A falta d'água são dois problemas sérios. São pessoas que gastam indevidamente, né, e outras que têm necessidade e não conseguem usá-las. Então, na realidade, quem tem que responder mais isso mesmo é um próprio técnico, né, um responsável pelo governo, por essa obra, para poder trazer mais água. Só que as pessoas também são culpadas por muita coisa. Muitas pessoas não sabem usar a água, eles não têm limite. E isso acaba ocorrendo numa falta d'água para aqueles que não têm nada com isso. Mas, infelizmente, a realidade é essa. A escassez de água vem afetando 1 em cada 3 pessoas em todos os lugares do planeta. Isso vem acontecendo porque o aumento populacional está crescendo muito e a demanda das indústrias está aumentando. E a situação vem se tornando cada vez mais crítica, ano após ano. De toda a água existente no planeta, apenas 2,5% é potável. Os outros 97,5% estão nos oceanos e não podem ser consumidos ou utilizados na agricultura ou indústria. Daquela pequena fatia de 2,5%, 2/3 estão nas geleiras dos polos e apenas 1/3, localizado nos rios, lagos e aquíferos, serve para o consumo. Dentro de 10 anos, segundo dados da ONU, 2/3 da população global, que atualmente é de 7 bilhões de pessoas, estarão vivendo em áreas onde haverá escassez de água. O deslocamento de grandes contingentes populacionais que abandonam suas regiões de origem por conta da seca é apenas um dos problemas enfrentados pelas organizações internacionais de assistência. Fomos até Cosmos fazer a entrevista com o técnico engenheiro da SEDAI e ele nos respondeu algumas perguntas. A água filtrada em estações de tratamento é totalmente limpa, atingindo parâmetros de 100% purificada? Toda água para abastecimento público, para que você possa ter o consumo humano, ela precisa de passar por todos os processos de tratamento, para poder atender a portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde. Essa portaria, ela exige que você dê uma água de ótima qualidade para a população. Então, você tem vários tipos de captação. Você tem as captações dos estados de rios, que você tem que usar uma estação de tratamento completo, porque você tem areia, você tem esgoto, você tem lixo, você tem uma série de coisas. Então você tem as fases de tratamento. Então essas fases de tratamento você pode passar por, primeiro, um gradeamento, para que você possa reter essa matéria, das impurezas dos lixos. Depois você tem a desalienação, em que a areia vai pousando para o fundo. Depois você tem a parte de floculação, em que você vai jogar produtos químicos para que com esses produtos químicos você possa fazer a aglutinação e uma coagulação química. Isso vai para o fundo, quer dizer, vai decantar esse material todo, ela vai correr por dentro da estação e vai passar nos filtros.
Esses filtros então vão fazer com que essa água se torne uma água pura. E você vai desinfetar. Na SEDAI nós utilizamos o cloro como nosso desinfetante. E por uma obrigatoriedade agora também da legislação, nós somos obrigados a fluoretar. Isso é, colocar flúor na água para abastecimento público. E corrigimos o pH, que é a colocação de cal virgem, para você equilibrar, para que você, ao beber, fazer uso dessa água, você não tenha nenhum problema no seu organismo. Sabendo que as águas que chegam às nossas casas passam por tubulações muito antigas, algumas com corrosões, como posso ter certeza que está com a mesma pureza de quando saiu da estação de tratamento, visto que em nossas casas não existem recursos para verificar a qualidade da água? O que é a corrosão? A corrosão é uma troca de energia dos eletrodos e dos catodos da tubulação com a água. Então, nesse momento, você vai formando a ferrugem que as tubulações de ferro apresentam. Então, nós, por esse motivo, ela vai ficar muitas vezes fora do padrão de qualidade, ela vai ferir aquela norma, porque ela vai com cor, mas não faz mal nenhum, não há nenhum tipo de problema. E o melhor procedimento para você fazer esse tipo de correção é o procedimento que nós estamos usando hoje. Entendeu? Porque o cloro ele é um produto que tem cheiro. Então, se ele vai chegar na casa da gente dentro do padrão, e aquela cor ali, ela vai, ao longo do tempo, ela vai decantando dentro da caixa d'água da gente sem apresentar nenhum tipo de problema para o nosso consumo. O reuso de água representa um grande avanço ambiental. Existem projetos na SEDAI para fornecimento desta água? E quem pode comprá-la? E qual é o procedimento para adquirir? A SEDAI está fazendo esse tipo de trabalho junto com o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj lá de Itaboraí. Nós vamos vender a eles um volume de água que eles estão necessitando para o sistema deles de tratamento. Tá? O reuso numa estação de tratamento de esgoto, nós falamos da estação de tratamento de água, na estação de tratamento de esgoto nós também fazemos esse reuso. Nós usamos nos caminhões da Conlurb para fazer rega de jardim, para fazer lavagem de rua e vendemos para o pessoal do Porto do Rio, que está fazendo essa obra aqui no Porto do Rio de recuperação, para também fazer a limpeza das ruas, uma vez que eles têm uma prefeitura especificamente deles. Na Ilha do Fundão também é utilizado esse tipo de água para a rega de todos aqueles jardins que tem dentro da Ilha do Fundão. Elas são retiradas de estação de tratamento de esgoto e colocadas ali. Agora, a estação de tratamento de esgoto ela tem que estar tratando o esgoto dentro das normas previstas para tratamento de esgoto. Acompanhamos nos noticiários que o estado de São Paulo está com dificuldades de abastecimento de água. Imaginando que as águas dos rios e mananciais sequem, é possível bebermos as águas dos mares? E qual o tratamento para torná-las potáveis? Sim, é possível bebermos água dos mares. As águas dos mares é tratável. É um processo de dessalinização que ainda custa um pouco caro aqui no Brasil. Alguns países da Europa, como por exemplo a Espanha, fazem uso disso em determinadas regiões. Só que você tem que levantar qual é o custo-benefício desse tipo de coisa. Para que tipo de uso da água você vai dar para isso aqui? Lembre-se que toda vez que a gente capta água do mar, água salgada, para desalinizar, nós perdemos 50% do volume que nós trazemos para fazer esse processo. Isso é um processo que ainda está em estudo. É um bom processo, mas é preciso, inclusive, que se dê um bom uso à água que se usa para consumo humano, evitando desperdícios. Agora, o grande problema de São Paulo, na visão que se está tendo hoje, é porque o sistema de São Paulo, ou melhor, o sistema de águas de rios hoje no Brasil, ele é comandado pela geração de energia. E como você tem problema em geração de energia, que o custo de você pegar uma usina de outra fonte que não seja de água é muito mais caro, então prefere-se usar a água. Então, com isso, muitas vezes se perde a mão dos reservatórios esperando que vai chover daqui a pouco. Se daqui a pouco não chove, perdeu a mão. E uma vez perdida a mão, você não vai conseguir recuperar. Você vai ter que esperar o outro ano para que você possa ter isso na sua mão novamente. Somos todos criaturas da água. Ela compõe 60% do seu corpo, 70% do cérebro, 80% do sangue.
Enquanto você pode ficar um mês sem comida, seu corpo não pode sobreviver uma semana sem água. A mesma quantidade de água que existia na Terra há bilhões de anos ainda existe hoje. Uma crise da água está se espalhando. Nossos recursos estão sob pressão. No século XX, a população mundial triplicou. O uso da água aumentou em 6 vezes. Até a metade do século, o mundo terá mais 3 bilhões de pessoas, a maioria em países que já enfrentam escassez de água. O esgotamento de aquíferos provoca queda na colheita de grãos, que leva à escassez de alimentos e aumento de preços. A China já vem enfrentando a quebra na produção, assim como a Índia, Paquistão e Egito. O problema da água está se tornando rapidamente um problema de fome. E o que isso significa? Um mundo com sede. A indústria tem sede, a agricultura está sedenta, as pessoas têm sede. A solução é gastar menos e preservar os recursos. Agora você sabe, é a sede. O que vimos aqui foi alguns de vários problemas que a população vem enfrentando. A melhor forma de evitarmos a escassez de água é economizando e usando ela de forma mais racional, pois sem ela não é possível a vida.